Eu preciso que vocês entendam isso aqui de uma vez por todas. Que quanto mais a gente corre atrás de uma coisa, mais isso se afasta da gente. Essa frase é estranha, né? Parece ser contraditória. Porque se eu quero muito uma coisa, eu tô ali insistindo, fazendo vários mecanismos, várias tarefas para isso acontecer. Por que o que eu quero tanto estaria se afastando de mim cada vez mais? E o que eu quero dizer aqui não é para você parar de fazer coisas que você quer para alcançar os seus objetivos, para você realizar os seus sonhos. O que eu quero dizer é quando você está correndo atrás de algo desesperadamente, sem uma estratégia, com muita preocupação, muita ansiedade, que é muito alcançar uma coisa. Por exemplo, levando para o contexto de relacionamento. Se você aí tem um namorado, uma namorada e você quer muito que ele ou ela faça algo que você quer que faça, não o que a pessoa quer fazer de forma natural. Você concorda comigo que com o passar do tempo esse relacionamento ele vai ficar mais desgastante? Ele vai ficar chato, ele vai ficar algo cheio de cobranças? E além disso, mostra muito a sua insegurança. Ou então você tem uma amizade ali que com o passar do tempo a pessoa percebeu que já não fazia mais sentido ser sua amiga. Porque isso pode acontecer. Porque com o tempo a gente tem a tendência de mudar os nossos gostos, o que faz sentido pra gente. E é completamente natural e normal que as pessoas que já não se encaixam mais, elas tendem a se afastar. Mas se você fica insistindo para a pessoa ficar na sua vida, para ela continuar sendo sua amiga, você percebe que isso seria até um desrespeito com você mesmo? Enfim, esses são apenas alguns exemplos do que vamos conversar hoje, que é o solta que flui, que é quando você chega num estado de mentalidade que você pensa assim: se acontecer, ótimo, se não acontecer, eu continuo bem, continuo seguindo a minha vida. E isso é tão importante porque além de te deixar com muita tranquilidade, te fazer levar uma vida mais leve, mais tranquila, você ainda consegue ver outras mudanças, que são as pessoas começam a te enxergar de outra forma, as oportunidades começam a aparecer para você e a vida parece fluir com mais facilidade. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar porque você deve mudar de mentalidade e parar de implorar para que as coisas e pessoas permaneçam na sua vida e entrar na posição de quem realmente atrai as coisas positivas. Então já aproveita esse começo, se inscreve no canal, deixa seu like, porque aqui a gente fala sobre crescimento pessoal de forma simples e profunda. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que a energia da necessidade, ela afasta as pessoas. E por que isso acontece? A necessidade excessiva, ela gera uma pressão. Quando a gente precisa de mais de uma coisa, a gente começa a agir de uma forma diferente. A gente precisa mais da aprovação das pessoas. A gente precisa que as pessoas respondam de forma mais rápida, senão a gente começa a criar um cenário na nossa cabeça que aconteceu alguma coisa, que a gente fez algo de errado para a pessoa estar chateada com a gente. A gente precisa incessantemente que o plano dê certo, a gente fica obcecado por uma coisa e a gente precisa que as pessoas nos reconheçam. E a gente pensa que as pessoas elas não conseguem perceber que a gente está nesse estado de energia de desespero, mas essa energia ela é muito perceptível. Vamos voltar de novo para o exemplo de relacionamento. Quando alguém demonstra que precisa exageradamente de atenção, a outra pessoa ela começa a perceber. E o que é a primeira reação dela? É se afastar, porque ela está se sentindo pressionada por alguém. Agora, pense em outro tipo de pessoa que já tem sua própria vida, que tem os seus objetivos, que não está preocupado em implorar a presença de ninguém. Esse tipo de pessoa se torna naturalmente mais interessante, mais agradável de estar por perto, porque é uma pessoa que não depende da validação externa. Ela já tem claramente o que ela gosta de fazer, o que faz sentido para ela. Ela não precisa de estar chamando a atenção das pessoas ao seu redor. Ela simplesmente age do jeito que tem que ser. E o ponto número 2 que eu quero falar aqui é que quando uma pessoa ela é autossuficiente, automaticamente ela gera respeito. As pessoas que não precisam provar nada, elas geralmente são mais respeitadas. Pensa aí numa pessoa que você admira bastante. Provavelmente essa pessoa
Ela não vive buscando a aprovação das outras pessoas o tempo todo. Ela não força a atenção. Ela não vive justificando as suas escolhas. E tem um motivo, né, para você admirar ela. Alguma coisa ela faz ou ela tem que você admira ela assim de forma tão profunda. E pode ser que seja justamente por isso, por ela ter essa vida definida, essa vida mais tranquila, viver da forma que ela quer e deseja, e você não tá fazendo isso, que isso chama a sua atenção e você começa a sentir uma inspiração por ela, porque você queria ser esse tipo de pessoa, queria ter esse tipo de comportamento para você. E curiosamente acontece uma coisa bem legal, que quanto menos você tenta convencer as pessoas do seu valor, mais elas vão reconhecer esse valor que você tem. Seria como você se tornar uma referência para elas. E aqui nós já vamos caminhando para o terceiro ponto, que é um que eu gosto muito, que fala o seguinte: quando você não precisa, você escolhe melhor. Quando a gente tem a necessidade de uma coisa, a gente aceita aquilo que naturalmente, que normalmente a gente não aceitaria, que é aquelas famosas migalhas. Que seria o quê? Relacionamentos ruins, trabalho que não faz sentido pra gente, que a gente não tá se sentindo bem, pessoas e amizades que drenam a nossa energia. E tudo isso porque a gente tem medo de perder, de ficar sozinho, de perder as pessoas, mesmo aquelas que não estão nos fazendo bem. Mas quando você chega no nível de vida que você pensa, se não der certo, tudo bem, você passa a escolher melhor as pessoas com quem você vai se relacionar, o trabalho que você quer, o tempo de qualidade que você quer viver. E quando você começa a escolher com mais clareza, a qualidade das coisas que entram na sua vida muda completamente, porque aí você consegue selecionar aquilo que faz sentido para você, que vai te trazer mais paz, tranquilidade, mais alegria, mais leveza, que vai te elevar e fazer coisas maravilhosas. Isso aconteceu comigo com o passar dos anos. Antigamente eu tinha amizades que posso considerar que eram muito tóxicas. Por quê? Porque elas queriam que eu fizesse o que elas queriam fazer. Muitas vezes a minha opinião ela era invalidada. Essas pessoas às vezes criticavam o que eu estava vestindo. Então era o tipo de amizade que era muito tóxica, que não tinha respeito, não tinha uma conversa interessante que pudesse ser um diálogo. Mas porque eu entendi que a partir do momento que eu me valorizava mais e soltava algumas coisas e pessoas, tudo fluía melhor. A minha vida parece que ela conseguiu ter um caminho, achou um caminho para seguir de forma muito mais fluida. E alinhado ao que eu falei já anteriormente, o quarto ponto é que quem não precisa de chamar atenção se torna mais atraente naturalmente. Existem algumas características que tornam as pessoas mais magnéticas, que é que elas não estão tentando impressionar ninguém. Elas falam com mais naturalidade, não tentam parecer perfeitas, como eu já mencionei, não vivem buscando a aprovação de ninguém. Em resumo, elas vivem a vida delas, sem querer agradar todo mundo. E você já percebeu que quando, seja uma mulher, um homem, uma pessoa, está seguro de si, sabe o que quer, começam a aparecer pessoas ao seu redor querendo falar com ela, querendo fazer amizade, quer saber mais sobre a sua vida, sobre os seus sonhos. E isso acontece por quê? Porque essa pessoa transmite mais tranquilidade. É um sentimento agradável que ela transmite para as outras pessoas. E as pessoas seguras, elas atraem mais oportunidades, atraem pessoas mais interessantes, ou seja, elas têm conexões melhores, elas transmitem mais respeito. E isso tudo acontece porque elas não estão desesperadas para fazer alguma coisa ou para mostrar alguma coisa. E o quinto ponto aqui, que é o último, mas não menos importante, que o segredo de tudo não é você não querer, é você não depender. Ou seja, não tem problema você querer crescer na vida, não tem problema você desejar realizar seus sonhos, você correr atrás dos seus sonhos. Como eu mencionei no início do vídeo, tem uma diferença entre correr atrás dos sonhos e ver desesperado com uma coisa, como se você fosse um hamster que fica lá na gaiolinha, que ele fica lá na roda, correndo, não sai do lugar. Então é isso, essa é a diferença. E isso faz com que as coisas cheguem com mais facilidade para você. Não que elas vão cair no seu colo magicamente, não é isso.
mas que você agora consegue, olha, enxergar de outra forma, que você busca solução, não é focar apenas no problema de algo que deu errado, mas que agora você busca soluções para as coisas. Então elas tendem a acontecer de forma um pouco mais facilitada. E para fechar esse vídeo, talvez a virada de chave seja realmente essa, que as coisas mais valiosas da vida, elas tendem a chegar até você a partir do momento que você para de perseguir por elas. Que é quando você constrói a sua vida, quando você se respeita. E eu quero te fazer uma pergunta. Em qual área da sua vida que você percebe que ainda está tentando demais? Relacionamento? Dinheiro? Trabalho? Conta aqui nos comentários que eu vou ler todos e vou responder pra gente compartilhar as nossas experiências. E não se esqueça de se inscrever no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo!